E aí, galera, vamos resolver mais uma questão de física eletrostática, lei de Coulomb. E a questão é a seguinte. O gráfico a seguir mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas elétricas idênticas e pontiformes. Pontiformes quer dizer que elas são pequenininhas, ou seja, o tamanho delas na conta não é relevante, ok? Em função da distância entre elas. Então a gente tem a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela vai calcular a força que duas cargas que estão identificadas por Q1 e Q2, elas têm um valor, né? As cargas têm um valor, tem a carga 1 tem um valor, a carga 2 tem outro valor, dividido pela distância que elas se encontram ao quadrado. Ou seja, as duas cargas vão ter uma distância entre elas, essa distância entre elas vai ser importante para calcular a força, porque se elas estiverem muito próximas, a força que elas sentem tentando se afastar uma da outra é grande. Agora, quando elas estão muito separadas, elas quase já não sentem essa força que tenta separar elas, tá? A força eletrostática. E, além desses três valores aqui, nós temos a presença desse K, que é uma constante. É uma coisa que aparece ali no meio das contas, a gente vê que a conta só bate quando você usa essa constante. Vamos pensar dessa maneira, não precisamos entrar em detalhes. A princípio, o K, que é chamado constante elétrica do meio, ela é um valor que é dado para você na hora do problema, que é 9 vezes 10 elevado a 9. É um número relativamente grande. Ok? Com esses valores, nós conseguimos determinar a força que as cargas sentem, que faz elas tentarem se afastar. Um ponto importante é, a questão diz que as cargas elas são idênticas. Então, o Q1 e o Q2 são idênticos. Logo, eu não preciso chamar de Q1 e Q2, eu posso só chamar de Q. Ambos eu vou chamar de Q, eles são a mesma coisa, então vai ficar Q vezes Q. Eu já posso escrever esta fórmula, que é a fórmula padrão, para esse problema que está dizendo que as cargas são idênticas, eu posso escrever ela assim, ó. A força que elas sentem é igual a constante vezes Q ao quadrado. Por que Q ao quadrado? Porque Q1 não é igual a Q2, elas não são idênticas, então é a mesma coisa, então vai ficar Q vezes Q. Um número vezes ele mesmo, um valor vezes ele mesmo, é ele ao quadrado, certo? Isso dividido pela distância que eles se encontram, R ao quadrado, certo? Pois bem, aí nós temos o gráfico, nos é fornecido no problema este valor, o valor de K, que a gente vai ter que colocar aqui, e é perguntado qual o valor da força F, porque se você olhar no gráfico, ele te dá algumas informações numéricas aqui embaixo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ele te dá algumas informações numéricas aqui no eixo vertical, 9 vezes 10 a 3, e tem um Fzinho aqui, que é um valor de força. Essa força a gente não sabe qual é. Qual o valor dessa força F aqui no gráfico? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, quanto vale as cargas? Pois bem, quando a gente faz a leitura, a gente não tem nenhum valor, ele não nos fornece nenhum valor. Isso porque nós vamos ter que tirar o valor aqui do gráfico. E no gráfico a gente consegue identificar dois pontos importantes, que a gente consegue definir um valor, que é esse pontinho aqui em cima, ok? Esse pontinho a gente consegue ver que ele tem um valor marcando aqui 0,1. O que significa isso? Que quando a distância, esse eixo na horizontal, ele representa a distância que as cargas se encontram. Quando a distância entre as cargas for 0,1, ou seja, 0,1, isso aqui está em metro, 0,1 quer dizer 10 centímetros. Quando a distância entre as cargas for de 10 centímetros, a força que elas vão sentir, a força está marcada nesse eixo aqui, ó, é de 9 vezes 10 a 3, ok? Agora, aí vem para cá, ó, 0,1, 0,2, 0,3. Quando a distância entre as cargas for de 0,3, ou seja, dá 30 centímetros, lembrando que isso aqui está em metros, 0,3 metros, dá 30 centímetros. Quando a distância for de 30 centímetros, é um pouco maior, ou seja, se a distância é maior, a força aqui está marcando menor. Quando a distância for 0,3, a força que ele vai sentir não tem o valor. A gente vai ter que descobrir. Pois bem, para a gente começar esse problema, é interessante a gente escolher o ponto que nos fornece já dois valores, ok? Note, esse ponto ele já está dizendo para a gente quanto vale a força e qual é a distância. Essa distância vai ter esta força. Olhando para a nossa fórmula, olha só, o K já é conhecido. O K a gente não precisa se preocupar com ele, é uma constante, já está aqui o valor dele, certo? Para a gente achar qualquer coisa numa fórmula, a gente tem que conhecer todas as letras, com exceção de uma. Aí a gente consegue achar essa letra que a gente, a princípio, não sabe quanto vale. Então, por exemplo, se eu tenho o valor da carga e do R e do K, eu consigo achar a força. Se eu tenho o valor da força do R e do K, eu consigo achar a carga. E olha só que interessante. Se eu pegar esse ponto aqui, ele já me diz o valor
do R, que é a distância, está aqui, ó, 0,1, vou colocar aqui. E ele já me diz o valor da força. Para essa distância de 0,1, que eu vou colocar aqui no lugar do R, eu vou ter esta força, 9 vezes 10 a 3. Vou colocar aqui no lugar do F. O F vai ser esse, o R vai ser esse, o K é conhecido. Logo, só vai sobrar o Q. O Q que a gente não conhece, que é a carga, né? O valor das cargas. Está ao quadrado aqui porque são duas cargas. A gente falou isso no início, né? Q1 vezes Q2, como são idênticas, vai dar Q ao quadrado. Certo? Como eu já sei F, K e R para uma situação, escolhendo esse ponto, eu vou conseguir achar o valor das cargas. É só substituir. Vamos fazer a substituição aqui, ó. No lugar do F, eu vou colocar 9 vezes 10 a 3. Opa! Tá aqui, ó. 9 vezes 10 a 3. Tá aqui, né? Que é igual. No lugar do K, foi dado aqui pra gente, 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Isso foi o K. Agora vem o Q ao quadrado, vezes Q ao quadrado, dividido por... Aí no lugar do R, que eu coloquei aqui, já escrevi R, no lugar do R nós vamos colocar 0,1. 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1. Isso vai dar 0,01. Dá 0,01. Nesse momento, quando a gente está estudando a lei eletrostática, é muito, muito importante você já dominar a parte de potência de base 10, como fazer cálculos assim, ó, quanto é 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3, menos 3 dividido por 10 elevado a 2. Essa conta aqui, ela tem que ser trivial, ela tem que ser fácil para você. Isso é potência de base 10, a gente aprende bem lá no início do nosso primeiro ano, em teoria, tá? Se você não lembra, clica aqui no card, tá? Que vai para uma aula onde eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso. Não vamos entrar em detalhe de como resolver isso, a gente vai resolver diretamente. Por quê? Esses números aqui, note, aparece aqui, ó, 10 a 3, 10 a 9, aqui 0,01, eu posso escrever isso como 10 a menos 2. 0,01 é a mesma coisa que 10 a menos 2. Duas casas depois da vírgula, 10 a menos 2. Ok? Isso também a gente aprende lá na parte de potência de base 10, algarismos significativos, e primeiras aulas lá do primeiro ano. Certo? Vamos lá. Então, após escrever isso, basta eu isolar o Q ao quadrado que eu vou achar o valor da carga. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu já posso de cara cortar esse 9 com esse 9. Só posso fazer isso porque eu só tenho multiplicações e divisões aqui. Se tivesse um mais 3 aqui, por exemplo, eu já não podia fazer isso. Quando tem soma, não dá pra gente simplesmente cortar. A gente tem que trabalhar um pouco mais antes de começar a cortar. Mas nesse caso, eu posso cortar esse 9 com esse 9, tá? Ou, antes de cortar, talvez para não causar uma confusão na hora de fazer as contas, eu vou cortar depois. Vou deixar para cortar lá na frente. Eu vou carregar ele. A gente vai fazer o seguinte, vou deixar o 9 aqui, vou deixar o 9 aqui. A gente vai pegar esse 9 eu primeiro vou pegar esse 10 elevado a menos 2 e jogar para o outro lado. Ó, ele está dividindo, eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Então, ó, 10 a menos 2 vezes, ó, 9 vezes 10 a 3. 9 vezes 10 a 3. Tá aqui, né? E esse carinha aqui, ó, que está multiplicando o que é o quadrado, eu vou jogar ele para o outro lado, dividindo. Então, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. 9 vezes 10 a 9. Tá aqui, certo? Isso é igual a Q ao quadrado, certo? Agora, acho que fica mais fácil de você ver que eu posso cortar o 9 com 9, certo? E aí eu vou ficar assim, ó. A conta vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 9, certo? Isso é igual a Q ao quadrado. Com isso, resolvendo essa conta, a gente vai achar o valor da carga, certo? Tendo o valor da carga, não vai ser difícil a gente determinar o valor da força, certo? Então vamos lá. Seguindo isso, como é que eu faço essa conta? Multiplicação, a base só, base 10, multiplicação, eu vou somar os expoentes. Só que aqui vai ficar negativo, então vai ficar menos 2 mais 3, vai dar 10. 10 elevado a 1, né? Dividido por 10 elevado a 9. Agora, ó, divisão, base 10, na divisão, bases iguais, eu subtraio os expoentes, vai ficar 1 menos 9, isso vai dar menos 8. Então, vou colocar aqui direto, ó.
1 menos 9, menos 8. Então aqui, essa conta toda no final vai dar 10 elevado a menos 8. É igual a carga ao quadrado. Vou inverter aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar. A carga ao quadrado é igual a 10 elevado a menos 8. Acabou aí? Não, eu ainda tenho que me livrar do quadrado, certo? Porque aqui a carga ao quadrado representa as duas cargas juntas. Ainda não tenho o valor de uma única carga. Então eu pego esse quadrado, vou tirar ele daqui. O quadrado ele vai para o outro lado na forma de raiz, certo? Então a carga, uma única carga, um Qzinho, agora ó, um Qzinho, ele tem esse valor. A raiz de 10 elevado a menos 8. Existe uma propriedade, só para lembrar vocês, aqui ó, vou escrever assim, ó. Quando eu tenho a raiz de um número, vou colocar um número qualquer, 7 elevado a 3. Isso aqui eu vou pegar, aqui ó, a raiz é a raiz quadrada, ela tem um 2 aqui. Eu posso escrever isso como sendo 7, vou repetir o 7. O número que está dentro aqui, ó, como expoente do 7, ele vai ficar em cima. E o número da raiz, que é a raiz quadrada, ele vai virar um denominador aqui embaixo. Ó. Eu posso escrever dessa maneira. A raiz quadrada de 7 elevado a 3 é a mesma coisa que 7 elevado a 3 dividido por 2. Certo? Isso é uma propriedade. Eu vou fazer isso com esse 10 aqui. Ó. Vai ficar assim, ó, que é igual a 10. O 8 menos 8 ele vai ficar em cima. A raiz é quadrada, então aqui tem um 2, né? Se fosse cúbica, seria um 3. Nesse caso é quadrada. Esse 2, ele vai aqui para debaixo do 8 como um denominador. E note, essa conta dá para eu fazer, né? Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, o valor da carga é 10 elevado a menos 4. Coulomb, né? Que é a unidade da carga. Esse aqui é o valor da carga e a gente já responde a letra B com isso. A gente primeiro vai ter que responder a letra B antes de responder a letra A. Tá? Beleza, achamos já o valor das cargas, cada carga vai ter esse valor, 10 elevado a menos 4, certo? O que faz todo sentido, porque olha só, aqui a gente está dizendo que o Q ao quadrado é 10 a menos 8, que é Q vezes Q. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4, você vai somar os expoentes lá, só que como está negativo, vai ficar menos 4, menos 4, menos 8, que é exatamente o que está aqui, então a princípio está ok. Valor da carga, 10 a menos 4. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Já conhecemos o valor da carga. Vamos anotar aqui, ó. As cargas, cada carga, ela vale 10 a menos 4 Coulomb. Ok? Beleza, com essa informação, agora a gente pode pensar em olhar em calcular esse Fzinho. Por quê? Já que o Fzinho é uma coisa que a gente quer descobrir, na conta ele é o único que eu não vou ter o valor. Então, não tenho o valor do Fzinho, certo? Eu preciso ter o valor do K, eu preciso ter o valor do Q e eu preciso ter o valor do R ao quadrado. Note, o K eu tenho, o Q eu acabei de descobrir, tá aqui, 10 a menos 4. E o R ao quadrado, o Rzinho, no caso, é em relação a esse F, né? Eu tenho um Rzinho em relação a esse F. Já que esse F que eu quero calcular, que é esse Fzinho aqui agora, ele vai ter o R de 0,3. 0,3, eu vou deixar o F aqui para calcular. Vocês entenderam? Antes, eu peguei o 0,1, certo? Que eu coloquei aqui, ó, que é esse 10 a menos 2, e usei esse F aqui, que é um número. Agora eu estou colocando o 0,3, o 0,3 que está conectado a esse F que foi pedido na questão, certo? Então a gente vai calcular agora ele. Agora eu tenho o K, ok, tenho o Qzinho que eu acabei de descobrir, que não muda, e eu tenho o R que vai ser esse 0,3 para eu conseguir achar exatamente essa força aqui, que é desconhecida. Então eu vou ter os três valores. Basta jogar esses três valores nessa fórmula que eu vou achar o valor da força F, que vai ser esse valor aqui. Então vai ficar assim, ó. Agora, eu não sei a força, é uma outra situação, eu não sei esse Fzinho, vou manter como F, colocar aqui em azul, esse Fzinho aqui, ó. Agora, mas eu sei o seguinte, o K é 9 vezes 10 a 9, 9 vezes 10 a 9, vezes o Q, eu acabei de descobrir, o Q é 10 a menos 4, 10 a menos 4 ao quadrado, ó, lembrando que está ao quadrado, isso aqui ao quadrado vai dar 10 a menos 8, ó. O que ao quadrado é 10 a menos 8, 10 a menos 4 ao quadrado, vai ficar menos 4 vezes 2, menos 8. Já vou colocar aqui direto, para não precisar de muito espaço. Então, o que ao quadrado já é 10 a menos 8, dividido pela distância. A distância é essa aqui, ó, 0,3, certo? Para eu estar achando esse Fzinho,
eu preciso usar a distância 0,3. Então, vou colocar aqui, ó, 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3, que vai dar 0,09, tá? Para facilitar, eu vou escrever da seguinte maneira. Esse 0,09 é a mesma coisa... Escreve para cá. Esse 0,09 é a mesma coisa... 0,09 é igual a 9 vezes 10 a menos 2, ok? Volta lá na aulinha de potências de base 10, ok? Se eu posso fazer isso, ó, 0,0, duas casas depois da vírgula, por isso que está 10 a menos 2, eu mantenho esse 9zinho que está aqui, certo? Então, vou substituir esse 0,09 por este valor aqui, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 a menos 2. Olha só como é que ficou fácil. Esse 9, corta aqui esse 9, certo? E agora eu vou ter o seguinte, ó, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8. Bases iguais, eu vou somar os expoentes. Mas como esse aqui está com sinal negativo, aí ele vai ficar negativo. Então vai ficar 9 menos 8, certo? 9 menos 8 dá 1. Então aqui em cima sobra 10 elevado a 1 dividido... Aqui embaixo tem 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. Certo? Vocês entenderam? Esses dois aqui eu juntei. O 9 já está cortado, já não existe mais. Esses dois eu juntei, dá 10 a menos 1. Desculpa, 10 a menos 1 não. 10 a 1, tá? 9, tira 8, sobra 1. 10 a 1. E aqui embaixo tem 10 a menos 2. Agora, bases iguais, 10 e 10, certo? Eu vou repetir. Vamos colocar aqui, ó. Vou repetir a força. Vou colocar aqui, ó, a força é igual, aqui já cortou, esses 10 juntou. Vou repetir isso aqui do lado, ó. 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a menos 2. Só repetindo, para ficar mais limpo para vocês acompanharem. Agora, para eu achar a força, ó, bases iguais, só que é divisão. Então, vou repetir a base, vai dar 10, a resposta é 10. Só que agora, ó, repete a base. E os expoentes eles vão subtrair. Vai ficar esse de cima menos o de baixo. Então vai ficar assim, ó. O de cima, que é 1. Olha o detalhe, esse detalhe é muito importante. O de cima, que é 1, menos o de baixo. Só que o de baixo já é negativo. Vai ficar assim, ó. Menos 2. Aí menos com menos vai dar mais. Então vai somar. Ao invés de subtrair, vai acabar somando. A regra diz que subtrai. Só que como já tem um sinal negativo, acaba que você vai somar. Então vai ficar assim, ó. A força vai ser igual a 10, 1 menos com menos, mais 2. Ou seja, a força é igual a 10 elevado a 3 newtons. Tá bom? E aí tá o nosso resultado. Note, primeiro, recapitulando. Primeiro eu usei esse ponto que me dava 2 valores, porque aí na minha fórmula eu ia ter todos os valores com exceção do Q. E isso era ótimo, eu já conseguia determinar o valor da carga. Depois que eu determinei o valor da carga, aí eu parti para esse ponto, que me dava somente um valor e o outro era desconhecido. Mas com esse valor, e eu já sabendo o valor da carga, eu conseguia determinar o ponto desconhecido, lembrando que o K já era conhecido desde o início. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!